Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Agora eu liguei. Agora eu liguei. Agora é com a mesa lá. É um privilégio, é uma alegria estar com os irmãos aqui, celebrando, vendo a igreja dinâmica, vendo a igreja feliz, vendo irmãos que foram, estão de passagem e trazem alegria no retorno, na passagem por aqui. Conheci o Mateus, que está sentado aqui na frente, um rapaz de tanto, e eu, enquanto segurava, perguntava: Mateus, como é o reino dos céus? Porque Jesus diz que é das crianças. E eu fiquei olhando para o Mateus e perguntando como é o reino dos céus, porque Jesus diz que de vocês é o reino dos céus. E ele ficou olhando para mim, conversamos. Conheci a Esther também, a Esther me ensinou algumas coisas. Eu perguntei para ela: mas quem é o fulano? Se foi outra família que foi para a Suécia, que eu não conhecia, que ele falou aqui, ela foi me instruindo. E as crianças instruem a gente, que é fantástico, né? Como elas têm coisas para dizer, como elas têm coisas para acrescentar. E eu queria falar só de um livro que foi o lançamento há pouco, que eu convidei alguns pastores, também doutores, esse aqui, para falar um pouco sobre os símbolos do Espírito Santo. Há um teólogo, Alistair McGrath, que ele diz que o Espírito Santo é pouco lembrado, é pouco falado, não foi convidado para o baile da Trindade. Então, eu chamei mais alguns pastores, doutores, alguns em história, outros em teologia, para escrever cada um sobre um símbolo do Espírito Santo, que significa o Espírito Santo como água, como óleo, como vento, etc. Então está o pastor Cristiano, que também é batista, doutor pela Universidade de São Paulo, pós-doutorado. Convidei o pastor Maxwell Fajardo, que é doutor em História pela Unesp, e são pastores, doutores, estão ministrando, e nós escrevemos juntos esse livro, a um outro pastor que está nos Estados Unidos, Símbolos do Espírito Santo. Espero que você faça bom proveito, e eu não vou falar do Henry Nouwen, porque eu já vi que tem até um quadro ali, né, de Rembrandt, que foi o quadro que inspirou o Henry Nouwen. E vocês perceberam que eu sou um péssimo vendedor de livros, graças a Deus. E principalmente, se eu tenho participação, fica pior ainda. Mas, enfim, se você tiver interesse, passa lá uma boa literatura, acho que vale a pena. Graças a Deus por isso. Meus irmãos, eu tenho pensado muito, já não é de pouco tempo, mas há muito tempo, e até antes de falecer o nosso querido Dr. Shed, eu conversava com ele, fui até a casa dele, nós estávamos conversando, e eu disse: Dr. Shed, como é difícil a pregação, e parece que quanto mais velho a gente vai ficando, mais difícil ainda a pregação. Quando a gente é novo, pregar é bem mais simples, mais fácil, a gente vai lá e prega e faz, e depois a gente vai entendendo que pregar, dependendo de como você olha para a pregação, é uma coisa simples. Há mais de 30 anos que eu prego, você vai lá, tira ou no computador ou num lugar que eu guardo todas as pregações, você vai e prega. Mas o difícil mesmo é pregar aquilo que Deus deseja que você fale para aquela igreja, naquele dia, naquele horário. Isso é difícil. Não é preparar um sermão. Isso aí você abre na internet. Recentemente, um pastor me falava de um programa de computador que você coloca lá, ele pergunta: qual é o tema que você quer pregar? Eu quero falar sobre amor. Ele diz: você quer um sermão expositivo, temático, etc. Eu quero temático. Ele diz: quantos pontos você quer que separe? Eu quero 3 pontos principais. E aí ele vai trazendo quantos versículos bíblicos você quer, quais passagens, você quer ilustração, você quer, e depois ele te dá um sermão pronto. Agora, você discernir, ouvir o ruído, a brisa suave do Espírito, e dizendo: eu quero que você vá lá e fale aquilo que, se eu lá estivesse, eu falaria. Eu quero que você vá lá e fale exatamente essas palavras. Aí jamais não é simples. Você pode ir no computador, no Google,
você pode vasculhar livros e livros e você não encontra. A não ser que ele oriente e diga, olha, fale isso. E ele se torna um pouco mais complexo quando você tem que falar para o rebanho dele, para a noiva dele. Porque a gente vai entendendo que ele é um noivo zeloso. E se você falar qualquer bobagem para a noiva dele, que o noivo não falaria, ele é um Deus ciumento, zeloso. E ele diz, olha, saiba que foi por eles que eu morri. Saiba que foi esse grupo que eu amei. E você diz, Senhor, mas o que eu vou dizer então para eles? Porque tua noiva é gente que o Senhor ama. É gente que o Senhor morreu por cada um deles. É gente que o Senhor congregou. O Senhor arrebanhou esse povo e diz, domingo de manhã eu quero falar com vocês. E quando eu falo isso, eu fico pensando que Deus não é um Deus que tem... Ele está lá no céu, ocioso, ele chama Miguel. Aí o Miguel vem, o arcanjo, ele diz, o que nós vamos falar hoje para aquele povo? Ah, sei lá, o senhor que sabe. Gabriel, você tem alguma mensagem? Sim, senhor, não preparei. Eu não creio nesse Deus. Eu creio que se ele trouxe você aqui, me trouxe aqui, é porque ele tinha alguma coisa para dizer. E quando ele tem alguma coisa para dizer, é importante, não é besteira. Não é besteirol, não é... eu não tenho nada que fazer, o céu está chato, monótono. Reúne o povo, manda eles cantarem, depois eu falo alguma besteirinha e a gente espera, só para animar um pouco a festa. Eu não creio nisso. Então, cada dia mais a gente vai tendo temor, vendo o temor do Senhor crescer e dizer, o que é que eu falo, o que é que eu digo para aquela tua gente? O que é que eu falo? E mais, ele diz que esse povo, ele não ouviria o ladrão e o salteador. Ele não reconheceria a voz de qualquer um, mas a voz do bom pastor diz que esse povo reconhece. A voz do salteador, a voz daquele que não é pastor, eles dão de ombros, saem e dizem, isso é besteira. Esse cara não tinha o que fazer na vida, veio aqui cumprir ponto. Mas diz que quando o pastor fala, o rebanho reconhece. E diz, essa é a voz dele. Esse cidadão não subiu sozinho no púlpito. Esse cidadão ouviu aquele que conhece o nosso coração. Esse rapaz, esse moço, esse senhor, ele ouviu o pastor que conhece a nossa alma. E ele está falando alguma coisa que tem a ver com a gente. Isso aí é o pastor que fala. E é esse povo que reconhece essa voz. Porque esse povo tem o Espírito Santo. Esse povo tem Deus morando dentro deles. Por isso a responsabilidade aumenta. Que eu posso vir aqui, fazer festa, animar, contar meia dúzia de piada. Você sai daqui bem suado, mas jamais abençoado. Você sai daqui, legal, foi bom e... o que mudou? O que alterou? O que ficou? Sei lá, ele falou, mas foi legal aquela piada que ele contou. E a primeira coisa que você vai sair daqui é querer saber se o Palmeiras vai continuar líder, disparado ou não vai, se o Corinthians jogou bem ou não jogou, e onde a gente vai almoçar e vamos embora para casa, e só foi mais um encontro. Por isso eu queria orar mais uma vez. Para que Deus tivesse misericórdia, graça. Para que Deus nos ajudasse a compreender as Sagradas Escrituras. Que Deus, como ele fazia com os discípulos, ele se aceitasse e dissesse, vocês entenderam? Não, senhor, tem muita coisa na vida que eu não estou entendendo. Tem muita coisa acontecendo na minha vida que, como o pastor André disse, essa semana aconteceram muitas coisas, eu não sei. Até um moço bateu aqui. Depois o outro lá bateu a colar, depois um ficou doente. Eu não estou entendendo. Eu disse, então senta aí que eu vou conversar um pouco com vocês e vou esclarecer aquilo que vocês não entenderam. E quero também desafiar vocês a outras coisas. E vamos falando um pouco mais sobre a caminhada. Vamos orar? Pai, nós cientes dessa responsabilidade, cientes desse ajuntamento solene, dessa reunião dos santos, eu quero me colocar à tua disposição como vaso de barro,
tendo ciência de que aquilo que nós carregamos é precioso demais. De que temos dentro de cada um de nós um tesouro impagável, incalculável, que é o Espírito Santo de Deus, que nos ajuda na compreensão das Sagradas Escrituras. Por isso, Senhor, estamos celebrando juntos esses 11 anos, reunidos em Teu nome, e isso é que faz toda a diferença. É o Teu nome, é a Tua presença, é a glória do Santo. Por isso nós rogamos, em nome de Jesus, a Tua misericórdia. Assenta-te, fala com a gente, fala com o Teu povo, fala comigo. E nós ouviremos o bom pastor. Não só ouviremos, como sairemos daqui desafiados a colocar em prática aquilo que ouvimos. Porque sabemos e reconhecemos que a verdade, e acima de tudo, foi o bom pastor que falou. E quando ele fala, coisas boas acontecem. E ainda que não compreendamos o todo, possamos sair daqui dispostos a fazer o que o nosso bom mestre, a esse Deus que cantamos, que é fiel, falou. E quando ele fala, está dito. Ponto. É a verdade. É o melhor. É aquilo que o Senhor tem de melhor para cada um de nós. Por isso nos colocamos à tua disposição. Saiba que tu tens liberdade em nosso meio. Saiba que o Senhor, é o noivo amado. E nós, como noiva, te amamos. Queremos agradar de todas as formas e maneiras o noivo amado. O Senhor é o nosso amado. Obrigado, Senhor, por esses 11 anos que o Senhor permitiu serem vivenciados pela comuna. Te louvamos, noivo amado, em nome de Jesus, o nosso Cristo. Amém. Amém. Por esses dias eu fui no oftalmo, né? Precisava trocar lentes, queria saber se estava tudo certo, né? Se aumentou o grau, se não diminuiu. Depois dos 18 anos o grau aumenta um pouco, diminui, e aí eu fui saber se estava tudo certo. E o oftalmo disse, você quer que eu faça 2 receitas? Eu disse, mas por que 2 receitas? Ele disse, porque você tem o problema de todo míope. Eu disse, qual é o problema? Você enxerga bem de perto, mas de longe você tem dificuldade. Eu não sabia que tinham 2 óculos. Ele disse, tem pessoas que fazem 2 óculos, aí quando é de longe, quando é de perto. Eu disse, não, um mesmo tá bom. Isso é o velho e bom problema de todo míope. Eu disse, qual que é o velho e bom problema de todo míope? Enxerga bem de perto, mas de longe é uma tristeza. Eu disse, sabe que o senhor tem razão? É isso mesmo. E eu fiquei pensando, quando ele me disse isso, se isso teria alguma relação com a área espiritual. Não só orgânica, mas espiritual. Ou seja, será que existiria uma miopia espiritual? Será que existiria possibilidade de enxergarmos bem de perto aquilo que está a 1 palmo do nosso nariz, mas teríamos muita dificuldade em enxergar o futuro, enxergar aquilo que está longe, enxergar aquilo que está distante, aquilo que só mesmo com um óculos, uma lente especial eu poderia enxergar. Caso contrário, eu teria o problema de todo míope espiritual. Enxerga muito bem de perto, enxerga o aqui, o agora, mas tem problemas para enxergar o para além, o que virá e etc. Eu logo pensei em Apocalipse 3, que é a igreja de Laodiceia. Eu queria convidar você a abrir lá em Apocalipse, capítulo de número 3. Vocês sabem que aqui João está escrevendo as 7 igrejas, ele manda 7 cartas, ele tem um Apocalipse quando exilado na ilha de Patmos. E ele vai escrevendo as igrejas, e a igreja de Laodiceia é a última igreja, ou é a última carta que o apóstolo João
destina aos anjos da igreja de Laodiceia. E deixa eu só falar um pouco do contexto aqui de Laodiceia, porque Laodiceia era uma igreja que estava numa região riquíssima, uma igreja que tinha muito dinheiro, uma igreja abastada, uma igreja bonita, uma igreja de gente segura. Para vocês terem ideia, houve um terremoto nessa região, né? Atual Turquia, ou Ásia Menor, aquela que Paulo, em Atos 16, tenta alcançar e vai alcançar através de Lídia, né? Vendedora de púrpura. E lá nessa igreja abastada, etc., nessa região tem um terremoto, como eu dizia, e sozinho, sem um centavo do Império Romano, a própria cidade de Laodiceia reconstrói toda a região, a cidade, tamanha o poderio, a força econômica que Laodiceia tinha. E essa igreja era uma igreja que lembra, quem já ouviu falar, da Catedral de Cristal. Ela é chamada assim porque ela foi erigida pelo pastor Robert Schuller, e essa igreja foi construída, ela é o maior projeto arquitetônico em vidros, em transparência. Você depois abre o Google, é uma coisa belíssima. É o maior prédio reflexivo de todo o mundo, a Catedral de Cristal. E ela é, assim, uma igreja belíssima. Tanto que o Congresso americano, às vezes, utilizava da Catedral de Cristal para fazer os seus congressos, porque ela tem uma poltrona. Quando você vai assistir um culto, na hora das ofertas, você tem uma maquininha, você enfia o teu cartão de crédito e você, no próprio braço da poltrona, você oferta, manda, não tinha Pix, né? Mas não sei se ela tem Pix, mas você põe o teu cartão de crédito e vai. E em frente aqui tem um painel eletrônico que já vai contabilizando as ofertas. Então o pastor Robert, quando vai orar pelas ofertas, né? Ele terminava e disse: Senhor, eu agradeço pelos $5.484 que entraram hoje pela manhã. Já contabilizava. Você tirava um pendrive do bolso, colocava, espetava na poltrona, o sermão e os recados já iam direto para o pendrive, você colocava em casa, você abria, imprimia, fazia aquilo que você queria. Havia uma fonte no meio da igreja. E se o pastor dissesse, aleluia, a fonte subia. Ele disse, aleluia, a fonte abaixava. A fonte estava... Vocês imaginarem o negócio, como que era? Riquíssima, algo maravilhoso. E eu dei esse exemplo para lembrar um pouco o que era a igreja de Laodiceia. Era uma igreja assim, era uma catedral de cristal. Porém, quando João, direcionado pelo Espírito, ele vai falar à igreja de Laodiceia, a igreja de Laodiceia tem um choque. Porque, veja, lá no versículo de número 15, por exemplo, ele diz, conheço as tuas obras, que nem és frio, nem é quente, quem dera fosse frio ou fosse quente. Pelo contrário, versículo número 16, assim porque você é morno. Você é morno. Imagina entrar numa catedral dessa, numa igreja pujante, numa igreja fabulosa, e chamar o pastor, a liderança, e dizer, pessoal, desculpa. Não, mas você está vendo? Ele disse, mas vocês são mornos. Vocês são fracos. Vocês são pobres. Como é que é? Não, ô João, você está meio doido. Ele disse, não, vocês são pobres. E aí o pastor cutucaria o João, o apóstolo, e dizia, dá uma olhada na catedral que nós temos. Ele disse, pois é, mas vocês são pobres. Vocês estão nus. Vocês são mornos. Que é isso, falso profeta. Falso profeta, não tem absolutamente nada. É que a igreja de Laodiceia, ela foi se misturando, porque ela não tinha uma visão do futuro longínqua. Ela não enxergava a glória eterna. Ela não conseguia observar aquilo que Deus tinha reservado para essa igreja. Então a visão dela havia como que uma miopia espiritual. Ela enxergava somente aquilo que ela via.
Ela via somente aquilo que era visível. Mas ela não conseguia enxergar para além das quatro paredes. Ela não conseguia enxergar os projetos, os sonhos que Deus tinha para ela enquanto Laodiceia. Para vocês terem uma ideia, em 2012, a Catedral de Cristal foi leiloada devido aos imbróglios jurídicos, às questões financeiras. E hoje ela pertence à Igreja Católica Romana da América do Norte, porque o pastor Schuller não teve dinheiro para pagar a imensidão de dívidas, etc, etc, etc. Talvez um dia Deus tinha mandado um anjo lá e disse, olha, vocês precisam entender melhor essas coisas. E quando a gente vai pensando em miopia espiritual, nós precisamos lembrar de um texto de João 10:10, que você sabe de cor. Quer ver como você sabe? Talvez você não lembre a referência. O diabo veio para matar, falei que vocês sabiam, destruir. E Jesus disse, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Por que eu estou citando João 10:10? Porque quando a gente pensa que o diabo veio matar, roubar e destruir, eu já vi muito, né? Assim, ele veio para destruir o carro, destruir a família, ele veio para roubar a saúde, ele veio para tirar o meu emprego. É verdade, claro, pode ser entendido assim. Mas eu não vi ninguém pensando que o diabo vem, ou nunca tinha ouvido um sermão assim, de alguém falando do diabo que vem para roubar nossa fé. E quando a gente pensa em fé, a gente pensa em Hebreus 11:1. O que diz Hebreus 11:1? O que é a fé? As coisas se espera, convicção de fatos que não se veem. É alguma coisa que eu estou olhando lá longe. A fé não é alguma coisa que eu enxergo a um palmo do nariz. Então o diabo vem e ele rouba de alguma maneira essa fé. Ele tenta destruir a fé, porque ele sabe, se ele mexer nessa área, ele vai roubar a fé, e roubando a fé, ele rouba a esperança de um futuro melhor. De alguma maneira, ele desestimula as pessoas a sonharem com algo de Deus para suas vidas, para sua igreja, para sua família, para sua cidade, para o seu país. Eu tenho encontrado cada vez mais, isso tem me assustado, jovens desesperançados. Pela primeira vez na vida, algumas semanas atrás, eu tive que parar no meio de uma aula com universitários. E disse, pessoal, eu queria que vocês estivessem aqui no meu lugar, uma turma de administração de empresa, aqui no meu lugar, vendo a cara, o rosto de cada um de vocês. Eles entenderam. Eu parei a aula e disse, vamos conversar um pouco. Eu não estou aguentando uma angústia. Vocês estão passando uma desesperança, uma angústia. Ah, pastor, é pós-pandemia. Pode ser. Mas eu tenho visto os jovens ansiosos, esperando, desejosos uma boca para sair do nosso país. Buscando uma vida melhor na América do Norte, na Europa, na África, na Austrália, em qualquer lugar desse planeta que não seja o sonho de uma nação transformada, de uma nação rendida aos pés do senhorio de Cristo. Na primeira oportunidade, cai fora. Eu pensava nessas coisas, eu já disse isso para o meu filho e para a minha filha, se vocês tiverem uma oportunidade, saiam daqui. Esse negócio vai continuar tupiniquim. E aí, quando eu pensei, eu disse, mas nós somos os mensageiros da esperança. Nós somos aqueles que temos a capacidade em Cristo de pensar um futuro melhor para os nossos filhos. Estamos mandando os nossos príncipes embora. Estamos mandando os nossos príncipes para outras nações.
Eu tenho visto já há 25 anos que eu leciono só na Universidade de Mackenzie. Jovens levam ondas e ondas, cada vez mais desesperançados, sem fé, sem entusiasmo, sem coragem. A ponto da Anitta e mais um grupo de artistas irem para o Twitter, para o Instagram, pedindo para os jovens, adolescentes, 15, 16, 17 anos, tirarem o seu título de eleitor para votarem, porque eles não queriam votar. Aí vem a Anitta e diz assim, pessoal, vamos votar, vamos mudar, vamos transformar esse país. Meu Deus, alguma coisa errada está acontecendo. Alguma coisa não está no lugar. Alguma coisa não está morna. Alguma coisa está errada, está acontecendo. 2 Coríntios 4, 4, diz que o Deus desse século, dessa geração, desse momento, cegou-lhes os entendimentos, para que não lhes resplandeça a glória do Evangelho. Evangelhos são boas novas. A igreja de Laodiceia estava tão míope, tão focada em si mesmo, que ela não conseguia ver para além disso. Que a ela foi confiada a mensagem da esperança, das boas novas. Ainda temos razões para sonhar, ainda temos razões para ter projetos mirabolantes, ainda temos razão para viver. E eu tenho visto, principalmente no nosso país, que está sendo minado, roubado, destruído a esperança de um país melhor. Não um país mais rico, pelo amor de Deus, é isso que eu estou falando. Não é um país, mas é um país cheio da graça, do amor, da irmandade, da benignidade, dos valores do reino de Deus. E eu tenho me questionado se sou eu, lá na minha igreja, na universidade, onde quer que seja, se eu tenho sido essa mensagem da esperança. A esperança de ver um futuro em Cristo. Se tudo der errado, ainda vale a pena servi-lo, ainda vale a pena segui-lo, ainda vale a pena ser discípulo, porque é um futuro que nos aguarda. Há uma esperança, há um reino que triunfou e triunfará por toda a eternidade. Será que eu estou sendo isso? Ou eu estou vendo o que é terreno? Quando eu parei a aula, perguntei a eles, me diz uma coisa, qual é a bandeira que vocês têm levantado e por essa bandeira vocês morrem? Sabe quantos me disseram uma só bandeira, uma ideologia, um sonho, alguma coisa? Eu disse, por favor, meninos, me digam, gente, 18 anos, 17, 19 anos. Eu disse, por favor, qual é a bandeira que você abraça aqui? E você diz, não, por essa eu luto, professor. Por essa eu vou morrer. Por essa eu vou até o fim. Eu disse, por favor, me digam uma. Eles não foram capazes de dizer uma coisa. Nem para dizer comunismo, capitalismo, LGBT, sei lá, qualquer coisa. Me diz pelo que você... Eles não morrem mais por nada. Eu disse, quem ensinou essa juventude a ser tão desesperançada? Conversando com os professores, ali a maioria dizendo, meus filhos adolescentes são todos medicados. Gente importante que sai na mídia, os filhos todos medicados. Crise de ansiedade, síndrome do pânico. Um monte de coisa que você olha e diz, o que está acontecendo? O que é que mudou? Como um desembargador, todo desenchavido. O presidente do Tribunal de Justiça, aí na sala dos professores, conversando. Ele olhando, triste, carregado, e dizendo, olha, eu falei para minha esposa, o mundo mudou e eu não percebi. Eu não me encaixo mais nesse mundo. Eu disse, esse homem, com seus cabelos brancos, com uma experiência na área jurídica.
Ele poderia trazer, olhar para a juventude e dizer, pessoal, vamos lá. Pessoal, vale a pena militar. Pessoal, vale a pena brigar. Não terminou isso, não. Mas se ele está morno, como é que ele passa o bastão para a próxima geração? Eu fiquei imaginando o que ele diz para a próxima geração. Eu tenho pegado muito no pé dos idosos lá da igreja. Porque eu não sei quem diz para eles que eles não têm mais o que fazer na vida. Eu tenho dito para eles, e procuro ser o máximo respeitoso, dizendo para eles, quem disse que acabou? Então Deus está dando vida para vocês. Como o idoso diz, aposentar no Brasil não é um privilégio, é um castigo de Deus. Eu disse, como que ele vai passar para a próxima geração essa palavra de esperança que aquece os corações? Me lembrei do pastor Demétrio Coeve, pastor Batista. Eu já com meus 20 e poucos anos, comecei a desenvolver um relacionamento com ele, ele conhecia minha avó e etc. E ele pegou um fusquinha, e aí ele passa em frente ao colégio público que tem lá na Moca, MMDC, e aí os meninos, ele disse, Ricardo, ele era cabelos brancos, magrinho, terno e gravata, aquele pastor Batista dos anos 60 e tal, e ele, nós precisamos fazer um trabalho aqui. E eu olhei para ele com fusquinha, parecia o Mr. Magoo, os mais velhos sabem quem é. Se você não riu, você diz, eu sou jovem. E aí ele dirigindo, ele disse, nós vamos fazer, mas eu vou te levar numa congregação que eu estou querendo, eu aluguei, nós vamos pintar. Aí ele me levou lá numa travessa e disse, vem cá, eu quero que você conheça, você me ajuda. Nós ganhamos um instrumento, você pode tocar, me ajuda. Eu disse, vamos lá. Aí eu não sei quantos conhecem um órgão de fole. Você tem que ficar com o pé assim, funk, 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 funk. E eu sabia 2 notas, que eu fazia capelania no Hospital das Clínicas, e também tinha um desses, e eu sabia 2 notas, sabia fazer a tríade de dó e ficava no dó. E qualquer música que você me desse, a gente saía no dó, e no meio era dó, e terminava em dó. Era milagre, era milagre. Eram essas notas que eu sabia, dó e o dó aqui, o acompanhamento, um solfeginho aqui, era o... Mas a gente ia, depois saía de lá, ia para Mauá, a gente ria, mas aí eu pegava violão, e lá a gente fazia, e Mauá eram aqueles que a família já não quer mais, porque ficou tetraplégico, não tem, então eles mandavam tudo lá. E só aquele violãozinho com uma nota, eles pediam, não vai embora, não vai, continua cantando, continua ali. Eles se alegravam. Era tremendo. E esse pastor Demétrio disse, toca aí, Ricardo, toca. Eu tirei todo empoeirado assim. Pastor. Então dá para a gente fazer um louvor, tem um cantor cristão, a gente canta. Eu disse, vamos lá, pastor. E eu fui tomando coragem, vendo ele, esse pastor. E aí eu tomei coragem, como a gente é jovem, a gente faz coisas que hoje a gente olha e diz, mas como que eu fui, fiz o que eu fiz? Bom, eu disse, pastor Demétrio, mas o senhor já está aposentado, já cumpriu, né? Em outras palavras, o senhor sabe, né? Ele disse, não sei. Ele disse, pastor Demétrio, o senhor já está, né? Na hora de arrastar o chinelo, ficar lá em casa tal, e descansar. Aí ele me falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele falou, sabe, Ricardo, muitos colegas meus estão em casa, aposentaram o uniforme. E ele disse, eu me recuso a tirar a farda. Eu nunca mais esqueci. Eu me recuso a tirar a farda. Eu me recuso. Eu fiquei olhando para ele, aquilo bateu no meu coração, disse, meu Deus, esse homem já... Vou visitar recentemente o pastor Clementino, pediu para que eu pregasse. Ele disse, vem aqui, vem à igreja. Ele tem 88 anos. Ele fez um prédio de educação de 8 andares, uma igreja para 2.000 pessoas. Senhor Ricardo, eu mesmo fui comprar cada poltrona dessa, fui lá no sul, porque era um lugar, 88 anos. Eu disse, meu Deus, ainda o senhor tem levantado pessoas. Me lembrei de George Miller, século XIX. Deus colocou no coração dele cuidar das crianças pobres da Inglaterra.
E ele constrói um orfanato. E ele tem no coração dele que ele não pediria dinheiro, porque aquele projeto, a esperança que ele tinha era em Cristo, que aquilo era de Deus, ele estava trabalhando para Deus. Faço mais de 10.000 crianças órfãos. São 60 anos à frente do orfanato. E um dia não tem comida. E ele põe as crianças à mesa e diz, vamos agradecer a Deus pela comida. E não tem comida, mas vamos agradecer a Deus, Deus é fiel. Eu creio. E quando ele termina de agradecer, bate na porta, e tem um caminhão ali e diz, olha, tinha uma festa, não sei, de casamento, alguma coisa assim, e foi cancelada e mandaram entregar essa comida aqui. São homens assim, que a gente lê a biografia, que a gente lê a história. Albert Schweitzer, filósofo, teólogo, médico, ele tem uma frase que diz, a tragédia não é quando um homem morre. A tragédia é o que morre dentro de um homem quando ele ainda está vivo. A tragédia não é quando um homem ou uma mulher morrem. A tragédia é quando morre dentro de um homem, quando esse homem ainda está vivo. Quando por alguma razão ele não enxerga mais o futuro. Quando por alguma razão ele olha para a vida e não tem mais razão para levantar da cama de manhã, porque ele já cumpriu o papel dele, agora ele tem que ficar correndo atrás de neto, ou agora ele tem que fazer outras coisas, ou aproveitar a vida, ou seja lá o que for. E aí o Espírito diz, o que é que morreu dentro de você? Porque você ainda está vivo. Ainda tem pessoas, ainda tem gente, ainda tem esperança. Sai da mornidão. Sai da miopia espiritual. Qual é a marca de uma igreja cheia do Espírito Santo? Joel 2:28, Atos capítulo 2, o apóstolo Pedro relembra a profecia de Joel. Nos últimos dias derramarei o meu Espírito Santo sobre toda a terra. O que aconteceria quando o Espírito Santo descesse, quando a igreja fosse cheia do Espírito Santo? O que aconteceria com os velhos? Abra sua Bíblia, ou em Atos 2:28, ou em Atos 2, ou Joel 2:28. Os velhos sonhariam. Oitenta e poucos anos. Você olha e diz, esse aí, o máximo é uma bengalinha. O Espírito Santo diz, eu vou te dar sonhos. Mas o senhor não viu minha idade? Quando eu vejo homens como Silvio Santos, quase 90 anos, poderiam parar, colocar na mão das filhas e dizer, olha, toquem aí que agora eu vou pegar a mãe de vocês e vou morar nos Estados Unidos e terminar meus dias. Trabalhei muito nessa vida. Mas ele vem todo torto e continua gravando, diz, eu vou trabalhar até o último dia. Recentemente, a ex-prefeita Luiz Erundina deu uma entrevista ao Marcelo Taz. Eu fiz questão de ver de novo, 2 vezes. Ela está também com 89 anos. Ela diz, não, ainda tenho muita coisa para fazer. A minha vida é política. Eu não casei porque eu fiz uma escolha pela política. Eu não quis ter filhos, eu não quis ter netos. Eu moro no mesmo apartamentozinho na Vila Mariana porque a minha vida é política. Eu entreguei minha vida à política. Eu fiquei pensando comigo, Deus me dá a graça de chegar nessa idade e dizer, eu entreguei minha vida a Cristo. Aos 18 anos. Tudo que eu renunciei foi por causa dele. Tudo que eu vivi foi por causa dele. Tudo que eu fiz foi por causa dele. A minha vida é Cristo. Livra-me de ser um míope espiritual. Livra-me de ser roubado na minha fé. Livra-me de ser destruído na minha esperança. Livra-me de viver qualquer coisa que não seja respirar, vivenciar, proclamar a mensagem da esperança.
Nós estamos num momento singular do nosso país. Se você quiser briga, abre o Facebook, Instagram, Twitter, e comece a falar de um lado ou do outro, e você vai entrar num mar hostil, num terreno selvagem, e vai xingar, ser xingado, etc. Mas você pode tomar um outro rumo, dizendo que o muro de separação entre os homens caiu, entre judeus e gentios, que nós não precisamos mais erguer muros de separação, mas nós temos a mensagem da reconciliação, reconciliando brancos e negros, judeus e gentios, pobres e ricos. A igreja é a única que tem essa mensagem, a mensagem da reconciliação. E a gente pode dizer, há esperança. Por que a esperança? Porque há um Deus vivo, ao qual servimos. Eu me lembro, e queria que você abrisse esse texto também, lá em João, capítulo 1. Eu já quero ir terminando, mas João, capítulo de número, o Evangelho de São João, capítulo de número 1. Meu irmão, há uma esperança. João 1, versículo 40 e 42. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Versículo 39, estou lendo. Sendo mais ou menos a hora 10ª. 40 era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido a Jesus. Veja agora, versículo 41. Ele achou primeiro ao seu próprio irmão Simão, a quem disse, achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse, eu queria que você trouxesse à sua mente agora essa imagem. Os irmãos levam, um irmão leva outro irmão até Cristo. Cristo olha a Simão e diz assim, tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Deixa eu explicar o que eu quero dizer aqui. Jesus encontra o pescador. Alguém que está trabalhando, consertando rede. Alguém que está vivendo o seu dia a dia normal. Não é um vagabundo, é um trabalhador. É alguém que aparentemente é sério, está tudo certo com ele. Ele vive como qualquer um outro. Ele enxerga o que qualquer um enxerga. Ele está no ordinário, no cotidiano. Não trabalha de segunda a segunda. Ele também. Não vai também. Ele não vai na sinagoga de sábado, tá bom. Mas Jesus, quando olha para ele, diz, hoje você é Simão, filho de João. Mas eu vejo em você um potencial. Eu vejo em você aquilo que você poderia ser. Eu vejo em você coisas que se eu contasse a você, você não entenderia. Você não acreditaria. Pedro, o que eu vejo em você é um apóstolo. Você é um covarde que irá me trair. Mas eu não estou vendo o covarde que você é agora. Eu estou vendo aquele homem que sairá e levará a mensagem da esperança. E que será tão forte, tão obstinado, tão valente e corajoso, que morrerá, será morto por amor ao meu nome. É isso que eu estou vendo. O que eu estou vendo é um pregador. O que eu estou vendo é um mestre. Eu fico pensando como Jesus agora olha para você. Ele não está perguntando o que você é, mas o que você poderia ser. O potencial que há dentro de cada um de nós aqui para ser. Mas para isso, o próprio Apocalipse 3 vai dizer que ele, no versículo 18, ele diz, aconselho-te, dizendo à igreja, que compres de mim um colírio. Eu tenho algo divino, espiritual,
extraordinário. Se eu colocar nos seus olhos, vocês começarão a enxergar coisas que nunca antes enxergaram. Vocês têm um potencial para realizar infinitamente mais. Vocês têm muito mais com o que sonhar, com o que projetar, com o que viver. Essas paredes serão pequenas, porque eu derramarei o meu espírito sobre vocês de uma maneira sobrenatural e extraordinária. E os velhos, aqueles que estão lá de pijama, arrastando o chinelo, indo de quando em quando no sítio do vovô, na chácara da vovó, eles vão começar a olhar e dizer, nós não temos sonho. Espera, pastor. Pastor André vai precisar, calma. Não, nós precisamos levar esperança a essa nação. Calma, mas eu estou com 51 anos aqui, mas não estou aguentando o pique de vocês. Esse não é o nosso pique, pastor, deixa de ser carnal. É o Espírito Santo que está sendo derramado. É o Espírito Santo que está nos impelindo. É o Espírito Santo que está nos mostrando coisas. Nós não podemos ficar desse jeito. Nós queremos ir além. Nós queremos ir para lá, mais de Deus. Quanto? Sei lá, quanto Ele quiser derramar sobre nós. E quando no versículo 18 ele diz, aconselho-te, ele não pergunta, né? Compre de mim ouro refinado, vestes brancas, etc. Ele não pergunta assim, qual a sua idade? Ele não pergunta se você é homem ou mulher, branco ou negro, pobre ou rico. Ele não pergunta se você tem dinheiro guardado na poupança para investir ou numa aplicação. Ele não pergunta se você trabalha de segunda a segunda ou só segunda-feira, se você é autônomo ou regido pela CLT. O que ele está dizendo, diz, você é Simão, você é o João, você é a Maria, você é a Nicole, você é a Esther, você é isso. Mas o que eu vejo em você é muito mais. O que eu vejo, vocês vivenciaram nos 11 anos, eu estou vendo muito mais. E o que eu tenho que fazer? Não tenho que fazer nada. A única coisa é seguir o conselho dele. Aconselho-te que compres um ouro, que não é o ouro terreno, passageiro. Eu estou com a minha casa, estou com o meu emprego, o meu trabalho está tudo certinho, minha família, tudo certinho. E ele diz, não, mas eu tenho algo para além. É para além disso tudo isso é meio. Tudo isso é só uma plataforma para você ir além, para aquilo que eu tenho para realizar. Tenho vestes brancas, para que naquele dia, o último e grande dia, nós possamos ouvir dele. Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco. Vem, servo bom e fiel, entra para a morada. Como David Brainerd, missionário norte-americano aos índios, morre cedo, toda a sua juventude ele entrega para as missões entre indígenas. E quando ele morre, diz, não há um só sonho que eu não tenha realizado. Se tivesse que começar, eu começaria tudo de novo e faria as mesmas coisas. Minha vida a Cristo. E termino dizendo isso. Eu creio que Deus está vendo coisas aqui em indivíduos, em filhos, em filhas amadas, independente de qualquer idade, sexo, dinheiro, qualquer coisa. Ele está vendo o potencial que eu não vejo. Talvez o pastor não veja. Nem seu esposo, nem sua esposa vem. Mas o Senhor de toda a terra, aquele que esquadrinha a nossa alma, Ele vê. E era por isso que eu queria orar. Porque Jesus mandou dizer, olha, fala para essa gente que eles têm um potencial tremendo. Que a desesperança não faz parte desse povo meu. Esse é o povo da esperança. Esse é o povo que ele anda sonhando. As suas mãos estão nos céus, ainda que os seus pés estejam aqui na terra. Mas esse povo não para porque ele é movido pelo meu espírito. Esse é o meu povo. Diga a eles que marchem, diga a eles que sonhem, diga a eles que projetem, diga a eles que continuem, diga a eles que tem muito. É só o começo. É só o começo.
Por isso eu queria que você abaixasse sua cabeça, fechasse seus olhos por um instante. Aconselho-te que de mim obtenha esse colírio. Eu quero orar especialmente para aqueles que já não sonham mais, por alguma razão, por alguma ferida, por alguma coisa que não foi legal na vida, na caminhada cristã, por alguma decepção, por qualquer razão, simplesmente você olhou e disse, vamos em frente, por alguma razão, seja ela qual for. Você coloca e diz, Deus, eu quero primeiro receber de Ti esse sonho, essa visão, essa coisa que a profecia de Joel fala de que Atos, lá Pedro também coloca, nos últimos dias, derramaria o seu Espírito Santo. Os jovens profetizariam, os velhos teriam sonhos, os mancebos teriam visões. Essa é a marca de uma igreja cheia do Espírito Santo. Ela sonha, ela tem profecia, ela tem visão, ela tem projeto, ela tem o Espírito Santo. Talvez, mais do que isso, o Espírito Santo a tem. Por isso eu peço que o Senhor abra os céus. Como diz o profeta, se fendesses os céus e descesse. Abre os céus, fende os céus e desce sobre o teu povo. Sejamos verdadeiramente esses mensageiros da esperança, a palavra da reconciliação, mensageiros da paz, que a Comuna Batista aqui de Santo André seja o farol, luzeiro de Cristo nessa região. Quando não souberem onde encontrar esperança, não souberem aonde reside a paz, onde habita o lugar seguro, que eles se encontrem com cada irmão e irmã dessa comuna, para saberem aonde encontrar essas coisas que não encontrarão na América do Norte, não encontrarão na Europa, na Austrália, na África, não encontrarão numa grande empresa, não encontrarão numa grande indústria, muito menos dentro de uma universidade. Encontrarão apenas em Cristo, aquele que vê o que ninguém mais vê, aquele que enxerga o que ninguém consegue enxergar. Que a comuna esteja com os olhos fitos no autor e consumador da sua fé, aguardando sonhos, projetos, visões, profecias do Santo, do nosso Senhor. Tal aconteça no meio dessa igreja, para que a honra, a glória e o louvor sejam dados ao único que é digno de louvor, honra e glória, Jesus, o nosso Cristo. Assim seja. Amém. Amém.